Renascer, uma meditação na voz de Júlia Miranda. A graça e a paz de Nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. No último vídeo nós falámos sobre Isaac, o casamento de Isaac, mas hoje eu gostaria de falar sobre um outro assunto que Deus tem falado no meu coração. E depois, no próximo vídeo, continuaremos com a história de Isaac. Eu gostaria de falar hoje sobre o poder de Deus e a graça e a glória de Deus sobre o seu povo através de 5 mulheres estéreis que deram à luz 5 valorosos homens que foram usados por Deus de uma forma sobrenatural. Primeiro, começo por Sara, como já falámos atrás. Sara teve o seu filho Isaac aos 90 anos, ela já era, portanto, com 90 anos, foi estéril até aos 90 anos. E aos 90 anos ela teve um filho sobrenaturalmente, a quem deram o nome de Isaac. Ora, Sara diz em Gênesis 16:1, diz que Sara não tinha filhos. E depois em Gênesis 21:1-3 dá-se o nascimento de Isaac, que vou passar a ler. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Esta foi uma das primeiras mulheres que Deus usou sobrenaturalmente para ter um filho, para perpetuar a linhagem de Abraão, como Deus tinha prometido. Da tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Depois, logo de seguida, temos Rebeca, em Gênesis 25, Gênesis 25, capítulo 25, versículo 21, que diz assim: Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu, e ela tinha 2 filhos no seu ventre. Quando os deu à luz, deu-lhes o nome de Esaú e Jacó. Portanto, tinha Isaac, portanto, 60 anos, quando a Rebeca lhe deu à luz. Portanto, a Rebeca esteve estéril durante 20 anos, porque eles casaram-se, tinha Isaac 40 anos. Mais um milagre da parte de Deus para continuar a perpetuar a descendência de Abraão, seu pai. Através do seu filho Jacó foram formadas as 12 tribos de Israel, e do seu 4º filho, que veremos adiante, a linhagem de Jesus virá daí, de Judá, que foi o 4º filho de Jacó. Portanto, 2 grandes milagres de 2 mulheres estéreis, e que foram muito usadas, tanto elas como seus filhos, para que a palavra de Deus fosse cumprida e para que ficasse para nós escrito que não há impossíveis para Deus. Deus é o Deus dos impossíveis, é o Deus das causas improváveis, das causas que nós chamamos causas sem possibilidade de acontecer nada, mas Deus faz acontecer. Deus faz acontecer do nada tudo. Amém? Vamos então ver outra mulher que também era estéril. Vemos logo a seguir em Juízes. Em Juízes vemos o nascimento de Sansão. Ora bem, Sansão foi filho de Manoá, sua esposa era estéril,
Aqui não diz o nome da sua esposa, não consta na palavra de Deus, mas diz assim em Juízes 13, versículo 2. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: Eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. E mais tarde, o anjo depois lhe diz que o nome dele será Sansão. Sansão foi um homem muito forte. Deus tinha um propósito com este homem, que era de exterminar os filisteus, que naquela altura atormentavam o povo. Mas Sansão, ele, em certa altura, por causa de mulheres que ele, enfim, apaixonou-se e fez coisas que não eram da vontade de Deus, ele acabou por ser preso pelos filisteus, que através de uma mulher, Dalila, que lhe revelou o segredo, porque ele era um homem, portanto, escolhido por Deus. Ele não podia rapar a sua cabeça, ele tinha os cabelos muito compridos, ele era nazireu, separado para Deus, e não podia beber bebida forte, não podia fazer determinadas coisas. E este homem, por causa das paixões dele, de querer casar com uma mulher que não era do povo hebreu, que não era do povo israelita, ele depois sofreu consequências gravíssimas e foi preso pelo rei dos filisteus, e tiraram-lhe os olhos, vazaram-lhe os olhos. E mais tarde, quando ele já tinha novamente o cabelo comprido, passados alguns anos, ele orou ao Senhor e disse: Senhor, usa-me só mais esta vez. E o Senhor lhe deu a possibilidade. Ele morreu agarrado a 2 colunas do palácio, onde com tal força, com a força do Deus Altíssimo, ele conseguiu derrubar aquelas colunas e ele matou mais filisteus na sua morte do que em toda a sua vida. Um homem também usado por Deus, por esta mulher estéril, mulher esposa de Manoá. Temos também em 1 Samuel Ana, esta mulher maravilhosa, Ana, que eu gosto imenso de Ana. Um dia farei um vídeo só falando de Ana, porque é uma mulher que eu amo demasiado a sua história, porque ela tem uma história muito linda. Ana era casada com Elcana. Nós podemos ver isso em primeiro livro de Samuel, capítulo 1, que diz assim: houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tu, filho de Zuf, Efraimita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Esta mulher não tinha filhos, Ana não tinha filhos. E ela era muito atribulada de espírito. Ela orava a Deus, ela chorava porque a outra mulher de Elcana, Penina, ela martirizava a Ana, porque Penina tinha tido 10 filhos, enquanto Ana não tinha nenhum filho. Mas a Ana orou ao Senhor e fez uma coisa maravilhosa. Ana disse: Senhor, se me deres um filho, homem, eu te o entregarei a ti. Então Ana queria um filho e Deus precisava de um profeta. E aqui Deus concedeu o pedido de Ana. Ana teve realmente Samuel, que foi profeta, juiz e sacerdote no seu tempo. Foi o profeta que ungiu o rei Davi. Ele foi um homem muito usado por Deus. Ele revelou a casa de Eli, o profeta mais velho, onde ele estava a ser educado e criado,
que os seus filhos de Eli não estavam a ser uns filhos, para além de serem bons filhos, não estavam a ser bem vistos por Deus, porque estavam em pecado. E Samuel, ele um dia foi chamado por Deus, e ele não percebia porque era uma criança, e ele foi chamado por Deus, e Deus lhe chamou Samuel, Samuel. Ele pensou que era Eli que o estava a chamar, mas para a terceira vez ele percebeu, porque Eli disse-lhe: quando ouvires outra vez o teu nome, diz: eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. E assim foi. Samuel foi muito usado por Deus, e esta mulher foi realmente uma mulher abençoada, porque depois, quando ela entregou o filho, depois de ser desmamado, ela entregou o filho para ser, como eu disse, para ser educado, para ser profeta, e o profeta Eli disse-lhe que ela teria mais filhos, a ela e ao seu marido Elcana, e assim foi. Ela teve mais filhos, homens e mulheres, mas entregou aquele filho ao Senhor, e o Senhor realmente concedeu o seu desejo. O Senhor é maravilhoso, o Senhor realmente, Ele cumpre as suas promessas, Ele cumpre as suas promessas, e Ele usa realmente Renascer, uma meditação na voz de Júlia Miranda. Aqueles que amam a Deus. E todas as promessas se realizam, e ele usa, o seu povo, ele usou estes homens e estas mulheres para cumprirem o seu propósito. E por último temos também Isabel, que deu à luz João Batista. Diz a palavra do Senhor a Isaías, uma profecia de Isaías, que diz assim: João Batista foi aquele que era a voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista pregando o batismo de arrependimento. Isabel já era de idade avançada. Seu marido Zacarias era também sacerdote. E apareceu-lhe o anjo a dizer que a sua mulher iria dar à luz um filho, e que esse filho iria ser o precursor de Jesus. Ele veio para endireitar os caminhos do Senhor. Ele veio para preparar o caminho para o ministério de Jesus. João Batista foi muito usado por Deus. Ele, pelo deserto, ele pregava e batizava no Rio Jordão aqueles que queriam ser batizados por ele para perdão dos seus pecados. Estes são exemplos de que Deus pode fazer com o seu povo, manifestar a sua graça, o seu poder. Coisas impossíveis não há impossíveis para Deus. Ele usa situações improváveis para trazer à luz todo o seu poder e graça, amor infinitos. Que o nosso Deus seja exaltado, honrado e engrandecido por todo o seu amor com que nos tem amado, através de seu Filho unigênito, Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Rei, o Rei dos Reis e o Senhor do Universo. Fiquem com Deus, fiquem na paz do Senhor, que o Senhor nos abençoe, e até à próxima mensagem. Espero que tenham gostado destas pequenas intervenções, destas mulheres estéreis e destes homens que foram sobrenaturalmente usados por Deus e nascidos de uma forma sobrenatural. Deus nos abençoe. Renascer, uma meditação na voz de Júlia Miranda.